Sabe aqueles direitos que a gente tem no nosso dia a dia? Já parou para pensar de onde eles vieram? Pois é, nesta nossa análise, a gente vai fazer exatamente isso. Vamos seguir a trilha, a jornada dessas ideias que hoje são a base de tudo, dos nossos direitos fundamentais aqui no Brasil. A pergunta é essa bem direta mesmo. De onde é que vêm os nossos direitos fundamentais? Porque assim, eles não apareceram do nada, né? Tem uma história, e que história! Uma história fascinante por trás de tudo isso, que conecta o Brasil com o que aconteceu no mundo inteiro. Então, para a gente entender bem como chegamos até aqui, a gente precisa voltar no tempo. É isso mesmo, vamos voltar para um momento que foi um divisor de águas na história do mundo. Foi ali que uma ideia muito poderosa, começou a ganhar corpo. Olha, a força dessas palavras aqui é impressionante. Isso que a gente está vendo é do preâmbulo da Declaração de 1948. E, sabe, não é só um texto antigo, não. É um lembrete muito sério, muito sombrio do que acontece quando a dignidade das pessoas é simplesmente ignorada. O movimento que a gente conhece hoje de direitos humanos, ele nasceu literalmente das cinzas de um conflito que abalou o mundo todo. E foi justamente por causa desses atos de barbárie que o mundo, a comunidade internacional, olhou e pensou: a gente precisa fazer alguma coisa. Era urgente. Havia uma necessidade de criar um padrão comum, sabe? Um acordo universal sobre o mínimo, o básico do tratamento que qualquer pessoa merece, simplesmente pelo fato de ser humana. E foi dessa necessidade toda que nasceu o que a gente chama de Direito Internacional dos Direitos Humanos, ou DIDH, para simplificar. Pensa nele como uma rede de segurança global, sabe? A ideia é que não importa onde a pessoa esteja no mundo, existem regras mínimas sobre como as autoridades devem tratá-la. Foi basicamente a formalização daquela ideia de ter um padrão para todo mundo. Ok, então o mundo tinha essa nova consciência, essa nova urgência. Mas isso precisava ser colocado no papel, né? Precisava de um documento que desse o pontapé inicial. E esse documento veio em 1948 e foi a famosa Declaração Universal dos Direitos Humanos. Essa declaração de 48 é, na verdade, a peça central de uma coisa maior, que a gente chama de Carta Internacional dos Direitos Humanos. Essa carta tem outros dois pactos bem importantes também. Mas a Declaração Universal foi a pioneira, foi o primeiro passo, o documento que lançou a visão que disse: é para cá que a gente tem que ir. E essa declaração virou mesmo, de fato, uma estrela-guia, quase como uma bússola, um ponto de referência para todas as nações que, mais para frente, assim como o Brasil, iriam querer construir ou, em muitos casos, reconstruir suas próprias leis mais importantes. E é agora que a história chega aqui no Brasil. Vamos sair um pouco desse palco mundial e trazer o foco para cá, para nossa casa, para a gente ver exatamente como essa estrela guia ajudou a iluminar o caminho para nossa Constituição. Olha só essas duas datas, dois momentos-chave. Primeiro, 1948. O mundo ganha a Declaração Universal. Aí, 40 anos se passam e em 1988 o Brasil promulga sua Constituição Cidadã. E esse tempo entre uma data e outra, ele não é um espaço vazio não, tem muita história aí no meio. E aqui o contexto é tudo. A nossa Constituição de 88, ela não surgiu do nada, num vácuo. Pelo contrário, ela foi uma resposta direta a um longo e difícil período autoritário no país. Foi uma escolha, sabe? Uma escolha muito consciente que o Brasil fez de voltar a se alinhar com os valores democráticos e, claro, com aqueles princípios universais que tinham sido plantados lá em 1948. E essa conexão, essa influência, ela não é só uma coisa vaga, uma inspiração distante. Não mesmo. Ela tá ali, escrita preto no branco no texto da lei. Vamos dar uma olhada agora lado a lado para ver como a nossa Constituição é um verdadeiro espelho da Declaração Universal. Vamos começar pelo alicerce de tudo, a dignidade humana. Olha só, a Declaração Universal, lá no artigo 1º, diz: todos os homens nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Agora, vamos para a nossa Constituição, artigo 5º. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Percebe? É um eco direto. A linhagem do pensamento está ali, bem clara. E essa conexão vai ficando ainda mais forte. O artigo 3º da Declaração fala sobre o direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Aí a gente abre a nossa Constituição, no comecinho do artigo 5º, e o que está lá? Que é garantido o direito inviolável à vida, à liberdade, à segurança. É exatamente a mesma base. A estrutura é a mesma.
E a gente vê essa mesma lógica de novo quando o assunto é não discriminação. A declaração, lá no artigo 2º, proíbe a discriminação de qualquer tipo. Aí a Constituição de 88 vem e não só pega essa ideia, ela vai além. Ela transforma isso numa ordem. A lei punirá qualquer discriminação. Quer dizer, o que era uma inspiração virou um comando, uma obrigação legal. Então, o que a gente vê é uma jornada incrível. Aquilo que começou como uma grande declaração de ideais universais lá em Paris, em 1948, atravessou o tempo, atravessou oceanos para chegar aqui e se tornar a base, o fundamento dos direitos que protegem o nosso dia a dia. Então, a grande lição é essa. Os nossos direitos, aqueles que estão garantidos na Constituição, eles não surgiram do nada, como um passe de mágica em 1988. Eles são, na verdade, o resultado de uma longa jornada. São uma herança global de uma luta, uma busca incansável pela dignidade humana. A gente faz parte de uma história muito, mas muito maior. E tudo isso nos deixa com uma pergunta final para a gente pensar. Agora que a gente sabe de onde vêm esses direitos, que a gente entende a luta que foi para conquistá-los, fica a questão: como é que a gente faz para garantir que essa herança tão valiosa não só sobreviva, mas que ela se fortaleça para as próximas gerações?